A graça e a paz a todos, amém? Quantos estão felizes nessa noite? Aleluia, tem duas pessoas felizes aqui. Aleluia, glória a Deus. Quantos vão viver o ano da nova história na sua vida? Aleluias, glória a Deus. Queridos, é um momento de grande orgulho para mim, poder estar compartilhando aquilo que Deus tem falado ao coração. E antes de nós adentrarmos na palavra de Deus, eu queria te convidar a fechar os teus olhos, a curvar a sua cabeça. Vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que venha nos revelar a palavra rema, aquela palavra que vem realmente de encontro às nossas vidas. Então curve a sua cabeça, coloque a mão sobre o teu coração e vamos orar comigo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Nós entramos uma vez mais na tua presença, para, Senhor, te pedir, ó Pai, a tua palavra, Senhor, para te pedir a revelação daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nesta noite, Senhor, a tua palavra ela venha ser rema para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, para cada um que está aqui dentro, Senhor, dentro desta igreja e também aonde, Senhor, essa palavra alcançar através da internet. Pai, usa, Senhor, as redes sociais para alcançar vidas, Senhor. Usa, Senhor, a tecnologia para poder, Senhor, alcançar vidas e transformar famílias, transformar vidas. É o que nós te pedimos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando se fala em ano novo, a gente sempre pensa em algo novo. A gente sempre pensa em algo, né? Algo novo, como é que vai ser o ano que vem, como é que esse ano, esse próximo ano vai ser para a minha vida, como é que vai ser naquilo que eu estou vivendo. E o Espírito Santo me deu uma palavra e eu quero compartilhar com você nessa noite, que são 7 passos que devemos andar em 2022 para viver uma nova história. 7 passos que nós devemos, se nós quisermos ter uma vida vitoriosa, seja ela em qualquer campo da nossa vida, nós devemos atentar. Então eu queria te falar, se você tem uma caneta, anote aí o que Deus vai falar contigo nessa noite, porque, cara, eu vou falar um negócio para você, isso aqui eu vou guardar comigo, isso aqui eu vou guardar para o próximo ano, e eu já vou te falar que eu já comecei a pôr algumas coisas em ação. E esses 7 passos são: saia da sua área de conforto, tenha atitudes, guarde os seus sonhos, escolha as pessoas que vão andar com você, tenha network ou lista de contatos, tenha fidelidade e obediência e seja vencedor. E em cada uma desses passos, Deus ele vai nos levar a entender o que devemos fazer para começar e ter e viver a partir de 2022, o ano da nova história. 2022 não pode ser apenas o ano da nova história, mas ele tem que ser o início do ano da nova história, porque você tem que viver a partir de 2022, anos de nova história na sua vida. E para isso, nós devemos sair da nossa área de conforto. E quando falamos em área de conforto, a gente começa, a Bíblia ela é repleta de exemplos, e um desses exemplos, ela está lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 12, no versículo de número 1 e número 2, aonde que Abraão, ele estava casado com Sara. Abraão tinha sua família já estava casado, já estava na sua cidade, estava feliz com a sua vida, ele tinha basicamente tudo o que necessitava para ser feliz. E a palavra de Deus diz, se você quiser abrir e acompanhar comigo, pode abrir a sua palavra, mas a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo de número 12, no versículo de número 1 e número 2, a palavra de Deus diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Queridos, observe que no versículo 2,
Deus faz uma promessa para Abraão. Deus faz uma promessa que fará dele uma grande nação, que vai engrandecer, que vai multiplicar e que ele será uma bênção. Mas Deus jamais prometeu para Abraão que ele não iria passar por certas dificuldades. Então, quando Abraão recebe essa palavra do Senhor, Abraão estava numa zona de conforto. Abraão vivia na casa dos seus pais, já casado, já com uma família consolidada. Abraão já tinha uma esposa. Abraão não tinha filhos porque sua mulher era estéril, mas Abraão já tinha sua vida já no conforto da naturalidade. Ele poderia viver ali o resto de suas vidas, que eu imagino que se ele não obedecesse à voz do Senhor, Deus ainda assim o abençoaria, não com engrandecer e fazer dele uma grande nação, mas com certeza Deus ainda assim o abençoaria por tudo aquilo que ele foi. Então Abraão decide sair da sua zona de conforto. Abraão decide sair do meio da sua parentela, da casa do seu pai, e ir para um lugar totalmente desconhecido, onde Deus havia o prometido que ali o faria grande e o abençoaria. Quantas das vezes nós recebemos palavras do Senhor, quantas das vezes são liberadas palavras do Senhor para que nós viemos a sair da nossa zona de conforto. Quantas das vezes nós recebemos palavras que falam, olha, faz isso. Quantas das vezes Deus usa um profeta e fala conosco, e nós não recebemos aquela palavra, e talvez no momento até recebemos, mas depois aquela palavra acaba se esvaziando e se caindo por terra. Talvez se o próprio Abraão não ouvisse a voz do Senhor e escutasse, saísse da sua zona de conforto, a sua vida não teria sido da maneira que foi. Mas e nós? E a nossa história, e o que Deus tem falado conosco, talvez para o ano de 2022, começar com uma nova história para a nossa vida, talvez nós devemos sair da nossa zona de conforto. Deixa eu te dizer algo, esses dias eu vi um vídeo, eu achei muito interessante, uma garrafa de água. Eu fui esses dias comprar uma garrafa de água, eu gosto muito de tomar água mineral, e ela custa R$1,89 no supermercado. Numa mercearia, num lugar que revende, ela já custa R$2,50, R$3,50. Mas no dia que eu fui no aeroporto, aquela mesma água custava R$7,99. A mesma água, com 3 tipos de valores. Deixa eu te falar, o lugar que você está valoriza o que você é. Deixa eu te falar, se você não está tendo valor onde você está, talvez você não está no lugar que Deus quer que você está. Mude de lugar, porque você vai ser valorizado. Então, a zona de conforto, ela é muito boa, porque você está confortável. Então, quando você é retirado da sua zona de conforto, o novo traz medo. O novo, ele traz medo para a nossa vida. Quando você tem que sair da sua zona de conforto, isso traz muito medo e muito receio. Somente quem passou por isso sabe dizer, somente quem teve a coragem de passar por isso sabe dizer. E quando a gente fala de sair da zona de conforto, a gente caminha para o segundo passo. O segundo passo é o que a gente chama de atitude. Abraão, quando recebeu essa palavra, ele teve que ter uma atitude para sair da sua zona de conforto. E quando eu falo de atitude, me vem uma palavra que está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, versículo 19, aonde um jovem, ele estava plantando. A Bíblia fala que ele estava com 12 juntas de boi, arando a terra, estava preparando a terra, e o profeta Elias chega e lança a sua capa sobre a vida dele. E a partir daquele momento, o jovem Eliseu decidiu ter uma atitude. Ele pegou tudo que ele tinha, ele matou os seus animais, ele pegou e fez, ele deixou o seu passado e teve a atitude de seguir a Elias. E veja só o que a palavra de Deus nos diz no capítulo de número 19 ao versículo 21. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate,
que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a dulçodécima. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu por Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então seguirei. E ele disse: vai e volta, pois que te fizer? Voltou, pois, de seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois conzeou as carnes, e as deu ao povo, e comeram. E então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Queridos, às vezes nós temos até vontade, mas às vezes nós não temos atitude. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, e ele é um empresário, e graças a Deus eu brinco com ele, falo assim, olha, você é o homem mais rico de Catalão. E ele, esses dias estava contando para mim, para minha família, a gente estava junto, e ele falou o seguinte: olha, eu não tenho dinheiro, eu tenho coragem. Deixa eu te contar algo, Edinho. Esses dias eu abri uma conta em determinado banco, e o banco me liberou 500 mil reais de empréstimo. Sabe o que eu fiz? Corri, vou fazer um empréstimo, vou abrir uma empresa lá em Araxá, olha aqui a logo da minha empresa. E eu falei assim: Deus vai te abençoar muito aí. Isso é o quê? Atitude, coragem. E talvez a gente olha para as pessoas, e olha para grandes pessoas, e vê elas grandes, e fala assim: olha, como eu queria ter aquele carro, como eu queria ter aquela empresa, como eu queria ter a minha casa, como eu queria. Cara, começa da onde você tem hoje. Todas as pessoas que são grandes, elas começaram pequenas. Cara, eu lembro desse camarada, eu lembro quando ele não tinha nada, ele tinha um cômodo muito pequenininho. Esses dias ele chegou, comprou uma caminhonete novinha, e aí eu fui conversar com ele, me falou o valor, e eu fiquei muito feliz, eu fiquei alegre, porque Deus está prosperando a vida dele. E isso é o que? São pessoas que têm atitude. Então quando a gente olha para pessoas que têm atitude, a gente vê que Deus os honra. Deus não honra somente você que está aqui na igreja, não, quando você tem atitude, porque a Bíblia ela é justa e verdadeira, aquele que crê. Então quem crê, não é porque você está dentro da igreja, mas aquele que crê. A pessoa pode estar lá fora, lá, nunca ter pisado na igreja. Deixa eu te falar, os maiores bilionários que existem no mundo, eles não são crentes não, e assim mesmo eles pegam dinheiro e fazem multiplicar. Dinheiro na mão de quem sabe fazer, ele prospera. Dinheiro na mão de quem sabe fazer, ele faz acontecer. Você já viu dinheiro na mão de uma pessoa pobre, o que acontece? Esvazia, porque a pessoa não sabe. Então a gente tem que ter atitude e coragem. Sabe, se eu quiser algo novo em 2022, eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu tenho que ter atitude para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Talvez Deus venha falando com a gente há 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 anos, e a gente não tem coragem de sair da zona, de ter uma atitude de sair da zona de conforto. E é isso que Deus quer fazer. Deus quer nos levar a algo mais, mas para isso nós temos que ter uma atitude com Ele. Assim como Abraão teve, assim como Eliseu teve. E se eu falar em atitudes, a Bíblia me leva a viajar dentro das palavras, e eu vejo Davi, aquele pequeno homem, mais grande diante de Deus. Davi, um homem que a estrutura dele, a Bíblia fala que era pequeno, mas ele conseguiu chegar onde poucos homens chegaram, ao coração de Deus. Davi, a Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 16, que o profeta Samuel, ele foi até a casa ungir Davi, e todos os seus irmãos passaram, e nós, eu e você conhecemos a história. Eu não preciso aqui enfatizar essa história, mas nós conhecemos que Davi estava lá olhando as ovelhinhas do seu pai, e o profeta chegou para consagrar, e o profeta ungiu ele a rei de Israel. Mas imagina você que quando o profeta unge a Davi, a vida de Davi não mudou. Ele voltou depois da unção, com certeza ele voltou para o pasto olhar para a ovelha. Sabe o que Davi teve? Uma atitude. No livro de 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 26, a Bíblia fala: então falou a Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo?
Existia um exército parado diante de Golias. Existia um exército parado, e aquele gigante afrontava todos os dias, mas um homem pequeno não aceitou. Ele teve uma atitude, falou assim: olha, eu vou encarar. Ele não olhou para ele, não olhou para nada. Ele olhou por quê? Porque ele não estava falando com ele, estava mexendo com Deus. E ele sabe, ele conhecia quem era Deus, porque Deus o já havia feito vitorioso em várias vezes, quando ele estava lá no meio do pasto sozinho, somente ele e Deus. Então ele teve a atitude de quê? De desafiar aquele gigante. 2022, desafie os problemas que aparecerem na sua vida. 2022, encare os problemas de frente, sabe? 2022, não deixe os problemas ficarem do lado, não olhe para os problemas com medo, não, encara de frente. Faça como Davi olhou para aquele gigante e nunca pensou que ele era maior que ele. Davi sempre olhava e falava assim: eu sou maior. Por isso Davi venceu. Davi venceu somente porque ele creu que Deus estava com ele. Ele é maior do que aquele gigante, porque aquele gigante não estava afrontando a Davi, ele estava afrontando a Deus, e ele tinha certeza que com Deus ninguém brinca. Então Deus está contigo, meu irmão. 2022 é seu, é o ano da sua vitória. 2022 é o ano que Deus vai te fazer prosperar. 2022 é o ano que Deus vai te levar a conquistas que você jamais esperou que você poderia ter. É o ano da sua vida. 2022, a partir desse ano, Deus vai te levar a fazer algo que você nunca imaginou que poderia ter feito. Só creia nesses 7 passos, porque esses 7 passos podem te levar a lugares que você nunca imaginou que você poderia estar. Então, quando a gente sai da nossa área do conforto, a gente tem atitudes, a gente deve guardar os nossos sonhos. Não sei se você já viu aquelas pessoas que contam os seus sonhos. E nunca vi pessoas que contam sonhos falar com pessoas que têm sonhos para falar. Sempre tem um matador de sonhos. Quem aqui já conheceu um matador de sonhos? Você viu quando você chega para a pessoa e fala assim: olha, eu tenho um sonho, eu queria comprar uma casa, Deus falou para mim que vai me dar uma casa, Deus usou o irmão, o pastor, e falou que vai me dar uma casa. Você viu o preço que dá uma casa? Quanto você ganha para comprar uma? Sabe, é muito interessante, porque parece que essas palavras, elas vão e entram no coração e começam a criar um espinho, e a pessoa mata o sonho. Olha, eu tenho um sonho, Deus falou para mim um sonho, e eu vou fazer isso aqui. Pessoas invejosas, elas não querem ter o que você tem, elas não querem que você tenha o que você quer. Sabe, pessoas invejosas, elas jamais vão querer aquilo que você tem. Elas não querem que você conquiste aquilo que você quer. Então guarda para você o seu sonho. Guarda aquilo que você tem. Guarda o sonho, sabe? No secreto você começa a orar e trabalhar no secreto com Deus, sabe? Você começa a mover ali dentro. Você começa a falar: Senhor, 2022 eu quero abrir minha empresa. 2022, Senhor, eu estou vendo as chaves da minha casa. 2022 eu vou ver a minha promoção lá na empresa. 2022 eu vou casar. 2022 eu vou constituir minha família. 2022 eu vou receber minha cura. 2022, enfim, irmão, não sei o que você está precisando, mas creia nessa palavra, porque essa palavra é a palavra de Deus. Porque você só está aqui porque Deus, Ele está aqui, Ele tem uma palavra para a tua vida, então creia nela. Então, quando eu falo em guardar os sonhos, eu lembro de uma passagem que está lá no livro de Gênesis. Existia um irmão, ele era o mais novo no meio de 12 irmãos, e esse irmão chega para os outros irmãos e fala assim: tive um sonho, eu tive um sonho, eu sonhei com 12 cestos, e o meu cesto, ele estava voando, e o cesto de vocês, eles dobravam, eles se rendiam ao cesto. Que está lá no livro de Gênesis, capítulo 37, diz a palavra: e vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos, eles o odiaram, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Todos nós sabemos o que aconteceu com ele. Deixa eu te falar,
Esses caras que fizeram isso aqui com ele, não eram os inimigos dele, não. Esses caras que fizeram isso aqui, não eram as pessoas que estavam lá no mundo, não. Eram as pessoas que estavam dentro da casa dele. Eram os irmãos dele. Eu estou dizendo para você que você não deve contar, mas sabe, primeiro compartilha com o Senhor o seu sonho, coloca para Ele, ora, sabe, Deus, Ele vai levantar talvez uma pessoa, Deus vai levantar, cara, o seu sonho, ele sempre vai andar maior do que a sua condição. Então quando você contar para uma pessoa natural, ela não vai entender. Então quando você contar para uma pessoa que ela está lá fora, ela não vai entender que o seu sonho, ele não anda com a sua capacidade normal. O seu sonho sempre vai ser maior do que a sua condição natural. Por isso que o pastor, semana passada, a pastora frisou muito aqui sobre crer na sua vitória antes dela aparecer. Sabe, a gente deve crer naquilo. O que você está querendo para 2022? O que é o seu sonho para 2022? O que você vai escrever no seu projetando 2022? O que você tem para a sua vida? Sabe, quando você colocar aqui, tire um tempo. Sabe, não coloca ele, guarda lá dentro da gaveta, esquece, não, tira um tempo todos os dias para você ler, e você lembrar, e você começar a falar com Deus. Deus, está aqui o meu sonho, e eu quero que esses sonhos se realizem, porque aqui, Senhor, está um filho teu falando, e eu quero te dizer, Pai, que este filho, ele tem prazer em viver o melhor dessa terra, porque o Senhor é dono do ouro e da prata. Tira um tempinho por dia para falar, e eu vou te falar, cada mês Deus vai cumprir um dos seus propósitos na sua vida. Se você tomar esses 7 passos de fé, Deus irá te honrar como nunca honrou. Se você tomar esses 7 passos de fé, Deus vai fazer algo com você que você nunca imaginou que Ele poderia fazer. Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. Então guarde o seu sonho, sabe? Guarde ele para você e comece a trabalhar. Não guarda ele, deixa ele guardado, não. Comece a trabalhar, tenha atitude, saia da zona de conforto. O que você quer? Sabe, tem pessoas que elas querem uma promoção no trabalho. Olha, Edson, eu quero uma promoção. Cara, comece a trabalhar e se veja como que você quer ser promovido. Se poste, sabe, tenha postura. Não chega lá assim, olha, coitadinho de mim. Eu vejo muita pessoa orar e a pessoa, ela traz a oração da maldição. O que é a oração da maldição? É aquela pessoa que vira e fala para Deus assim, ó: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou fraco, porque sou um coitado, porque sou isso. Senhor, eu sou um... Meu amigo, deixa eu te falar, o primeiro que ouve essa oração é o diabo. É o primeiro que vai ouvir uma oração dessa, é o diabo. Você quer um exemplo? Jó. Vai ler o livro de Jó para você entender. O mundo espiritual, ele age por legalidades. Quando você faz uma oração dessa aí, você está dando legalidade para o diabo agir na sua vida. Cara, você não tem que falar assim, olha, eu vou vencer. Não, você já é um vencedor. Você não tem que falar que você é fraco. Não, Deus já te fez mais do que vencedor. Você é co-herdeiro em Cristo. Deus te faz mais do que vencedor. Então quando você for abrir a boca para falar com Deus, sabe, tem autoridade diante do Senhor para falar, porque Ele nos deu isso. Sabe, tudo que eu conquistei na minha vida foi através de oração e autoridade. Eu não estou aqui para falar isso da minha vida, não, mas eu quero te dizer que eu tenho exemplos práticos que aconteceram na minha vida. Hoje de manhã eu estava conversando com a minha esposa, a gente conversando, eu falei assim, Dani, a olhos naturais é impossível de uma pessoa, se for contar a minha vida, de falar. Deixa eu te falar, eu estudei junto com o pastor Jai, hoje nós estamos aqui, eu vejo a vida do pastor Jai. Então quando a gente estava lá, que era criança, que vivia correndo, era impossível se a gente falasse que a gente ia estar aqui hoje junto falando de Deus. Quando ele decidiu sair da empresa, ele falou várias vezes aqui já para a gente aqui, o que ele teve que fazer? Sair da área de conforto, ter uma atitude, tinha um sonho guardado nele que talvez ele não contou para ninguém, talvez ele só contava para a esposa dele. E o que aconteceu hoje? A minha vida e a sua vida tem sido abençoada por causa da vida desse casal que decidiu ter uma vida de atitude. É fato. Você vive uma vida de bênção porque você está aqui recebendo a palavra de Deus. Porque um dia um casal de pessoas decidiram a ter atitude.
Se você perguntar para ele se foi fácil tudo isso aqui, cada tijolo ele sabe contar a história de cada um, cada pedra que está no chão, cada fio que está aqui, cada luminária, cada um tem uma história e ele sabe de cada uma. Por quê? Porque foi levantado com pequenas coisas. Não queira começar grande não, sabe, comece pequeno. Se você tem um sonho, comece dele pequeno, porque Deus ele vai te capacitando dia após dia, Deus vai te treinando dia após dia. O único que eu vi começar grande na Bíblia, que a Bíblia fala é Adão, e veja só o final de Adão. Adão começou grande, o que acontece? Não, eu vejo o segundo Adão, quem que é? Jesus. Jesus começou pequeno, e o que aconteceu? Então comece com as coisas pequenas que Deus vai te fazer grande. Quantos podem aplaudir o Senhor? Aleluia. Quarto passo: comece a andar com pessoas melhores do que você. Comece a selecionar suas amizades. Não estou falando para você ficar de mal de ninguém, não. Entenda, irmão, você está falando para mim ficar de mal? Não. Deixa eu te falar rapidão. O tempo está passando. Gênesis capítulo 13, versículo 9. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois a parte de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Deixa eu te falar, isso aqui é a história de Ló. Ló, ele tinha que sair para um lado. Deixa eu te falar, às vezes a gente vai ter que tirar pessoas do nosso convívio. Às vezes você vai ter que falar para a pessoa: olha, eu vou ter que ir para cá, porque essa pessoa não dá para mim andar com ela, porque essa pessoa ela é invejosa. Cara, e deixa eu te falar, pessoas invejosas, elas destroem sonhos, elas matam sonhos e elas começam a te colocar para baixo. Então, cara, comece a escolher pessoas. Se você quer ser águia, não anda com galinha não. Se você quer ser águia, cara, comece a andar com águias. Cara, tem amizades que sejam melhores do que você. O dia que eu fui entender isso aí, eu entendi, cara, que a amizade ela tem que ser melhor do que eu. Sabe por quê? Porque existe um conflito de interesse. Você sempre quer receber algo. Como é que você vai receber algo de uma pessoa que é pior que você? Como é que você vai receber algo de uma pessoa que ela não tem nada para te oferecer? Então ande com pessoas que elas te fazem te ver e andar diante de Deus, e você ter visões dos seus sonhos, sabe? Ande com pessoas que fazem você, sabe, acreditar na promessa de Deus. Ande com pessoas que fazem você voar nos sonhos de Deus. Há pessoas que os sonhos são travados por causa de amizades. Há pessoas que os sonhos não se realizaram por causa de amizades, porque essas pessoas elas matam os seus sonhos, elas sufocam os teus sonhos, elas atrasam a bênção de Deus na sua vida. Deixa eu te falar, hoje tem uma palavra nova que ela fala network. O que é um network? É uma lista de contatos. No trabalho a gente fala assim, ó, tem um ditado que a gente fala muito no serviço, no trabalho: só arruma serviço quem está trabalhando. Não é verdade? Eu não sei se você já ouviu esse ditado, mas é verdade. Você só consegue arrumar um bom serviço quando você está trabalhando. Isso é um ditado certo. Sabe por quê? Porque se chama network, é a sua linha de amizades, é a sua lista de contatos que você tem. Sabe, quando você é bom no que você faz, é porque você faz com amor. Quando aquela pessoa não é bom no que ela faz, é porque ela faz com interesses. Então seja bom no que você faz, porque quando você é bom no que você faz, as pessoas vão começar a notar você. Sabe, eu cansei de ver exemplos de pessoas que eram boas no que elas faziam. Seja a melhor versão de você naquilo que você faz. Sabe, talvez lá no seu emprego você não vai ser reconhecido e você está dando o seu melhor, e você pensando: olha, ninguém olha para mim, ninguém reconhece a minha vida. Essa semana eu estava conversando com um rapaz e ele falou assim: olha, Edson, a gente tem que ser o melhor de nós aqui, seja a melhor versão que a gente tem aqui.
A gente está falando muito sobre isso, e é muito interessante que ele falou assim: olha, você viu aquela moça que me cumprimentou lá no restaurante? Eu falei: vi. Pois é, aquela moça, eu fui levar um currículo lá na minha casa, e eu contratei ela, e ela foi minha subordinada, e hoje ela é chefe da empresa tal, que cuida do centro de monitoramento disso e tal. Então o que acontece, irmãos? Talvez onde você está, se lá não está te valorizando, mas faça o melhor, porque Deus vai levantar alguém, vai chegar lá e vai ver e falar assim: nossa, ele é bom naquilo ali. E o dia que ele chegar em algum lugar, a primeira pessoa que ele vai lembrar de você. O que é isso? Network. Quando você tem uma lista de contatos, as pessoas vão lembrar de você pelo aquilo que você faz, pelo aquilo que você é. Deixa eu te dizer algo: quando você precisa de alguma coisa, você lembra de quem? Geralmente você tem uma pessoa que você lembra. Deixa eu te falar, se você está passando por um problema espiritual, se você está passando por um problema na sua casa, um problema financeiro, você que é um cristão que está assiduamente frequentando essa casa, o que você faz? A primeira coisa, corre, liga para os pastores. Por quê? Porque o pastor é seu network, é seu contato de salvação aqui. Pastor, pelo amor de Deus, vem orar por mim. Pastor, eu estou passando por esse problema aqui. Por quê? Porque é a sua válvula, a primeira coisa que lembra. Deixa eu te falar, da mesma forma que você faz, as pessoas também fazem. Então faça o melhor aonde você estiver, seja a melhor versão onde você estiver, que Deus vai levantar pessoas para ver o que você está fazendo. Você não está fazendo lá à toa não, irmão. Deus te colocou ali, não foi à toa não. É porque Ele tem um propósito grande ali para você. Embora talvez você é pequeno, mas as coisas que são começando de pequeno sempre vão crescer. Quando você olha para uma árvore grande, um dia ela foi pequena, e quando ela é grande o vento não derruba, mas se ela for pequena o vento bate e derruba. Então é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer te pegar de pequenininho e te capacitando, porque quando você chegar grande, você vai ter capacidade de receber qualquer vento. Deixa eu te falar algo. Gênesis capítulo 41, versículo 9 e 12. Eu vou te dar embasamento bíblico para o que eu estou falando. Então falou o copeiro Mor ao faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje, estando o faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo sob prisão na casa do capitão da guarda a mim o padeiro Mor. Deixa eu resumir, eu não vou acabar de ler não. O padeiro estava preso, e aí o que acontece? O faraó tem um sonho, o padeiro estava lá preso, e José decifra o sonho. Passado muito tempo depois, o faraó tem esse sonho e ninguém consegue interpretar. E aí o que acontece? Funcionou o network. O que aquele padeiro fala? Fala assim: grande faraó, tem alguém que consegue decifrar o seu sonho. Deixa eu te falar, será que se José preso, ele poderia falar com o faraó na condição de preso? Jamais. O que ele fez? Ele teve um network. Aquele mordomo foi lá e falou: faraó. E através dessa condição, José foi levado a governador do Egito. Sabe, nunca pensa que aquela pessoa não pode te oferecer nada. Sempre as pessoas podem oferecer algo para a gente. Então sempre cultive pessoas, sempre cultive o melhor das pessoas, sempre olhe o melhor dessas pessoas. Sexto passo, fidelidade e obediência. Não é fácil, irmãos. Deixa eu te falar. Pergunta para um dizimista fiel nessa casa se é fácil entregar o dízimo, se é fácil ofertar. Não, ele tem fé. Se ele não tivesse fé, ele não vinha aqui ofertar. Eu falo como tal. É por fé e obediência. Então ter fé, ser obediente e ser fiel não é para qualquer um não. Ser obediente e ter fé, irmãos, é para quem realmente crê em Deus. Mas, sabe, para aquela pessoa que tem fé e é obediente, olha o que a palavra de Deus diz, Deuteronômio no capítulo 28. E será que ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. O que vai acontecer quando você ouvir a voz de Deus? Irmão, fidelidade e obediência. Deixa eu te falar, é muito fácil não ser fiel e não ser obediente. Mas deixa eu te falar, trilhar o caminho da vitória, não existe outro segredo, é fidelidade e obediência.
Então, se você quer trilhar o caminho da vitória no Senhor, se você quer um ano de 2022 repleto de realizações na sua vida, comece a fazer diferente esse ano. Se você nunca foi fiel ao Senhor, comece a ser fiel. Deixa eu te falar, vidas são alcançadas através de dízimo e oferta, sabe? Almas são convertidas. Talvez pessoas vão receber, talvez não, eu tenho convicção de que pessoas vão receber galardões quando chegarem no céu através de dízimo e oferta, e pessoas nem vão falar assim, mas por que eu estou recebendo esse galardão? E o próprio Senhor vai falar assim, porque um dia você ofertou, você foi fiel, você cuidou da minha casa, você ajudou a cuidar da minha casa, então aquela alma se converteu, e através daquela alma, aquela igreja. Deixa eu te falar algo, se você contar a quantidade de pessoas que nós temos aqui, eu vou fazer uma média, nós temos uma média aqui de, sei lá, 70 pessoas, eu não contei, mas 70 pessoas, mas deixa eu te falar, talvez um dia, uma pessoa ofertou na vida de não sei quem, que aconteceu não sei o que, a vida do pastor Jai, e a vida do Jai não era mais Jai, já virou Jamar, já virou pastor Jai, e um dia ele encontrou a Damares, que já não era mais Damares, e já era pastora Damares, e um dia eles tiveram isso aí, e hoje nós somos frutos disso aí. Talvez por causa de uma oferta. Eu não sei. Você sabe, você também não sabe, mas talvez isso pode ter acontecido e a gente vai ver isso lá no céu. Escuta o que eu estou falando, porque o dia que chegar lá eu vou bater nas suas costas e falar assim, tá vendo que eu falei? Escuta o que eu estou te falando, que eu vou chegar nas suas costas e vou dar um tapinha, tá vendo que eu falei? Quem recebe galardão que é fiel, tá vendo? Nós estamos recebendo por causa disso. Guarda bem o que eu estou falando, guarda no seu espírito, na sua alma, porque lá eu vou fazer isso contigo. Fidelidade e obediência. O último passo. Seja vitorioso. Seja vitorioso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te falar algo. Esses foram 7 passos para você viver um 2022, o ano da nova história. E para finalizar, eu quero te contar uma história. Eu quero te falar uma história que aconteceu. Tinha um barco que tinha 12 tripulantes. 12. E esses 12, um deles olhou e gritou, falou assim, olha lá um fantasma. E esse fantasma que eles falaram, falou assim, calma, sou eu, Jesus. E um deles falou assim, Jesus, se é o Senhor mesmo, manda eu ir até o Senhor. Deixa eu te falar, Pedro, ele não quis que o natural viesse até ele, porque ele não queria que Jesus viesse até ele. Ele partiu para o espiritual, quando ele falou assim, então deixa eu ir até você. E Jesus falou assim, então vem. E a Bíblia fala que Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas, e ele começou a afundar. Ele gritou, Jesus, salva-me. Jesus chegou, deu a mão para ele e falou assim, homem de pequena fé. Deixa eu te perguntar algo aqui, quem já andou sobre as águas? A não ser Jesus, Pedro, ninguém mais. Jesus falou assim, homem de pequena fé. Deixa eu te falar, a fé de Pedro era pequena e ele andou sobre a água. Sabe o que aconteceu com esse homem de pequena fé? Um dia ele estava passando para ir no templo, a sombra dele passou, os leprosos andou e foi curado. Esse homem tinha pouca fé, gente. Esse homem, na primeira pregação que ele foi fazer, 3.000 almas converteu, e ele não tinha um microfone e uma caixa de som não, ele foi no peito e na garganta, e Jesus falou que ele tinha pouca fé. Que tamanho que é a sua fé? Se um homem de pequena fé, ele fez tudo isso, e a minha fé, e a sua fé, você pode ver isso com seus olhos da fé? Sabe, para de dizer que você é um soldado do reino. Deus quer te fazer um general do reino de Deus nessa terra. Deus quer te fazer você dominar sobre todas as coisas da terra. Então não olhe você como soldado, porque Deus te levantou como general. E se você ter pequena fé, se você ter pouca fé, você é capaz de fazer algo que você nunca imaginou. Sabe, as grandes coisas começam de pequenos. 2022 vai começar dia 1º. É um dia do ano, são 366, é pequeno. Mas comece já nesse primeiro dia fazendo a diferença.
Comece nesse primeiro dia já fazendo tudo diferente, senão a sua vida vai ser igual a 2021. 2021 foi um ano difícil, mas deixa eu te dizer algo. Deixa eu falar algo para você de Deus na sua vida. 2021 foi um ano muito difícil para todo mundo, mas deixa eu dizer quantas pessoas que deram testemunho aqui de carros que trocaram, de casas que construíram. A igreja hoje ela está toda estruturada, tudo que aconteceu, por quê? Porque era um ano difícil, e nos momentos difíceis Deus faz acontecer. Quando tem gente chorando, tem gente levando lenço para aqueles que estão chorando. Quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Você é o que chora ou que você é o que está com lenço? 2022 começa com o primeiro dia 1º de janeiro, ele não começa com o dia 31 de dezembro, não. O que você vai fazer dia 1º de janeiro? Qual que vai ser a sua atitude dia 1º de janeiro, diferente do ano passado? Deus quer fazer algo novo na nossa vida, mas para isso nós devemos ter os nossos 7 passos de atitude. Deixa eu te falar, eu vou guardar essa palavra aqui, ó. Eu vou guardar ela no fundo do meu coração aqui, sabe por quê? Porque eu tenho convicção, porque foi o Espírito Santo que me revelou de madrugada. Eu tinha outra palavra para ministrar, mas hoje de madrugada Deus me revelou essa palavra. Eu conversei com a minha esposa e assim, Deus me deu uma palavra. Deixe de ser soldado. Suba o posto, seja general do reino de Deus. É isso que Deus tem para você. Se você crê nessa palavra, eu queria te convidar a se colocar de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O que você vai fazer diferente? Você pode começar hoje. O que você pode fazer diferente? Começa hoje. O que eu posso fazer diferente, Senhor? Eu não sei. Talvez você pode já fazer diferente, chamando a atenção do Senhor para a sua vida. Talvez você pode fazer diferente orando pelo irmão. Talvez você pode fazer diferente entregando um dízimo que você nunca entregou durante 12 meses. Cara, Deus é bom. Feche seus olhos, o Espírito Santo está aqui. Se você não está sentindo Ele, tem algo errado, porque Ele está aqui. Oh, se você não está sentindo, tem algo errado. Coloque esses 7 passos em ação a partir de hoje, porque 2022 Deus tem uma nova história para a sua vida. Quero viver e o que pode ocorrer na sua vida? A sua vida está nas mãos dEle. É por Ele e para Ele. Oh, o Espírito Santo está forte. Abra sua boca e comece a orar em outras línguas. Vem me visitar hoje aqui. Deixa o Espírito Santo te renovar. Quem ora em outras línguas edifica a si mesmo. Espírito vem. Deus quer te forjar para aquilo que Ele vai fazer. Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Se prepare para o novo de Deus. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Levanta sua mão, repete comigo assim: Senhor, eu estou pronto, eu estou preparado para o novo, para a nova história, para a nova estação, para o tempo novo. Eu estou preparado para dar grandes passos, passos de fé, passos de coragem, atitudes de um vencedor, de uma vencedora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Depois de uma palavra dessa, só Jesus na causa. Aleluia. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Deus, Ele trouxe uma revelação do céu para essa igreja hoje. Deus, Ele trouxe uma palavra rema para a sua vida. E quando eu vejo a palavra do Senhor aqui, através de uma revelação que o Senhor dá a um homem sábio chamado Salomão, um homem que experimentou o poder da fidelidade. A Bíblia diz que quando Salomão, ele assume o reino de Israel, ele sacrifica bois. Ele faz o sacrifício de bois a Deus no momento em que o povo passava por dificuldade. E Deus visita Salomão e fala para Salomão: me pede o que você quiser. O que você quer, Salomão? Sabe o que Salomão pediu? Salomão não pediu carro, Salomão não pediu casa, Salomão não pediu dinheiro, ele pediu sabedoria. Peça sabedoria e seja sábio, sendo fiel a Deus. A fidelidade é um sinal de uma pessoa que é sábia. Quando Salomão está dizendo: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Naquela época, eles honravam o Senhor com os frutos que colhiam. Qual é o fruto que você colhe hoje? É o seu salário. E como nosso irmão Edson acabou de dizer aqui agora, quando eu estava sentado ali, o Espírito Santo falou isso para mim. O canal de salvação de Deus para a vida das pessoas lá fora começa nesse gasofilácio. Quando você contribui na obra de Deus, você está abrindo portas para que alguém alcance a palavra. E Salomão, ele diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda, e se encherão os seus celeiros abundantemente. Hoje é dia de profecia. Hoje é dia de revelação. Eu quero que você fique de pé agora. Aonde você está aí agora? Os irmãos vão te entregar um envelope de dízimo aí agora. Já está na sua mão. Eu quero que você contemple na sua frente agora. Eu quero que você agora tenha a revelação do Espírito Santo. Eu estou vendo na minha frente 12 cestos para o ano de 2022. Porque os 12 cestos do ano de 2021, no dia 31 de dezembro vai encerrar. Mas no dia 1º de janeiro Deus coloca mais 12. E no ano que vem mais 12. E no outro ano mais 12. Para aquele que é fiel à palavra revelada por Ele.
Se você quer receber mais de Deus, entrega o que é dele. Eu não estou te pedindo para entregar algo que já não é dele, é dele. Quem proporcionou o seu salário foi ele. Quem te deu saúde para trabalhar foi ele. Quem te trouxe aqui hoje para pegar o envelope de dízimo foi ele. Para devolver o que é dele. Devolve o que é dele, porque ele vai fazer milagre na sua vida. Se eu der uma oportunidade aqui agora, nós vamos ficar até amanhã cedo. Pessoas falando de vitórias que receberam. Eu quero que você venha aqui para frente agora. Eu quero que você traga agora o seu dízimo. Traga a sua oferta agora. Movido pelo Espírito Santo. E se você não tem para trazer hoje, pega esse envelope pela fé. Pega esse envelope pela fé. Porque transbordarão os seus celeiros, mês após mês. Assim diz o Senhor nesse lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu quero colocar na tua presença agora cada dizimista dessa casa, cada ofertante dessa casa. Deus, eu quero agora que o Senhor esteja determinando no céu essa revelação que o Senhor me deu durante essa pregação. Que 12 cestos estão na nossa frente e serão cheios de bênção, cheios de vitória e cheios de prosperidade. Aplaude Ele em nome de Jesus. Hoje pra sempre reina. Aleluia. Estamos encerrando, mas eu quero deixar aqui alguns avisos para você estar conectado com a gente nas próximas programações. Quinta-feira nós temos mais um dia do Projetando 2022. Esteja aqui, você, sua casa, para receber mais uma palavra de Deus para a sua vida, mais uma testificação que 2022 é o ano da nova história. Amém? Irmãos, eu tenho um negócio de Deus muito grande, mas eu não posso falar para você agora. Amém? Eu só posso falar a hora que o negócio concretizar. É grandes coisas. Amém? Para essa igreja. Amém? Na sexta-feira nós temos a virada com Deus. Só que a virada com Deus começa às 22 horas. Fala para o irmão que está do seu lado assim: a virada com Deus, sexta-feira, começa às 22 horas. Amém? Não é 21 nem 23, é 22, ok? E eu queria pedir às irmãs que procurassem a pastora agora no final do culto. As irmãs que ainda não tiveram ainda esse feedback com a pastora sobre o cardápio da nossa virada, porque após a nossa programação nós vamos ter a nossa confraternização, a nossa grande confraternização, que será tremenda. Então, irmã, procure a pastora, que ela vai ver alguma coisa do cardápio para você estar trazendo para a nossa comunhão. Amém? 22 horas, sexta-feira, nós vamos entrar 2022 na presença do Rei. Aleluia! Tem como 2022 não ser o ano da nova história? Você entregando os primeiros minutos, quando os fogos estourarem, quando estiver nascendo 2022, você está diante do Senhor adorando, amém, entregando a sua primícia. Meu Deus, tremendo. Fique de pé para a gente encerrar. Estenda a sua mão em direção à sua casa. Amém. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós vamos entregar agora a nossa semana, entregar os dias que virão e declarar, Senhor, que o primeiro santifica os outros. E nesse momento nós santificamos a nossa semana, santificamos a nossa casa, o nosso trabalho. Que o Senhor possa ir adiante de nós, abrindo portas onde não há portas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graça e paz. Deus abençoe a todos. Amém.